Liberdade. Uma palavra simples, sem muita complicação lexical e do gosto dos populares. Como coisa tão inofensiva pode agir atrozmente e portar-se como aristocrata? É complicado falar de liberdade quando nem ao menos sei o que é. Assim, sei o que é ser livre, devo reconhecer meus privilégios, mas será que o estado em que nos encontramos é realmente o de liberdade? Seja sincero consigo mesmo. Você pode escolher a sua condição social, ou a configuração histórica da época em que vive, ou até mesmo a família que tem? Esse é um exemplo complicado porque nada antes do seu nascimento coube a você para escolher, de fato. Mas tudo o que sucedeu ele, sim. É engraçado como dentro da sua dita liberdade, uma série de fatores com os quais você nunca interagiu pesam tanto sobre o seu futuro. A vida é própria do indivíduo, logo, cada ação tomada por ele ditará o rumo de sua história, e cada ação não tomada, também. Todas essas questões sendo levantadas aqui já foram pensadas há muito tempo pelos filósofos existencialistas. O existencialismo foi uma doutrina filosófica e um movimento intelectual surgido no final do século XIX. Ele voltava-se ao ser, sua liberdade e o poder de suas escolhas. Há duas vertentes do existencialismo, são elas, o existencialismo ateu e o cristão. É só isso por hora, obrigada. Sartre, possivelmente o maior representante do existencialismo, foi quem cunhou o que chamaremos aqui de liberdade absoluta, onde o estado de liberdade é tamanho que o ser é, praticamente, condenado à própria liberdade. Toda ação ou ausência da mesma são de responsabilidade do próprio indivíduo e, diferentemente do que se vê em outras doutrinas filosóficas, a existência aqui precede a essência e não o contrário. Basicamente, para quem perdeu umas aulas de filosofia, não se é quem vai ser desde o nascimento. Torna-se o que é conforme vive a vida e passa pelas adversidades apresentadas por ela. Outros filósofos, como Nietzsche, o mais popular entre os jovens, e Schopenhauer, apresentavam, dentre suas várias teorias, uma liberdade por individuação, ou seja, há algo presente no ser que o torna singular, extraordinário. Para Schopenhauer, a capacidade de obter da arte o conhecimento autêntico e expô-lo é o que caracteriza o gênio, também chamado de artista pelo autor. Todavia, a arte é vista com essa admiração e primor em Schopenhauer, não em Nietzsche, o qual a vê como um fruto da maioria, portanto, um narcótico ao espírito livre. Enquanto para Nietzsche, o ser singular é o espírito livre, o fruto de um determinado período que contraria, em tudo, a sua época. Os espíritos cativos, contrários ao livre, são acríticos, reflexos perfeitos de seu tempo e creem que os espíritos livres são indivíduos que clamam por atenção. Por isso, a não subordinação às normas, morais e crenças. Classificamos ambas como liberdades por individuação, pois apenas os seres que pensam singularmente vivenciam a total liberdade, uma vez que não se atém para as amarras sociais existentes, fazendo a máxima de seus potenciais. Seguindo esse pensamento, os espíritos cativos, como o próprio nome indica, são escravos de suas próprias convicções, moral, religiões e arte. A vontade, vista em Schopenhauer, circunda a realidade do gênio, apresentado anteriormente, e, ao mesmo tempo em que estimula o uso da liberdade, a limita. Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo?
A vontade equivale à vontade de vida, ela constantemente anseia por satisfazer seus desejos infinitos, estando destinada, porém, a se manter insatisfeita, assim que um desejo é satisfeito. Outro surge, e assim por diante. A vontade é anseio contínuo, e o anseio conduz à dor. Portanto, a vida é caracterizada por sofrimento e monotonia, que são dois lados da mesma moeda, a vontade. Viver à mercê da vontade é sofrer continuamente. Combatê-la é privar-se de episódios de alegria. Há um meio termo? Não, não há. O conhecimento apreendido pelo gênio é um caminho para a vontade em si, a entidade metafísica, mas não há uma promessa de felicidade. We're flawed because we want so much more. We're ruined because we get these things and wish for what we had. What did you say? I told the truth about myself. What was the truth? Took another man's name and made nothing of it. Até este momento deve estar mais do que claro que nenhum deles sabia o que é liberdade, e que, de modo algum, ela é algo fácil de se ter. O sacrifício, a responsabilidade e peso que ela carrega é quase uma batalha para uma vida inteira. Como se concilia seu domínio com seu exercício? E para os filósofos citados, a liberdade vinha com o sacrifício de algo, como a falta de limite de liberdade em Sartre, prazeres humanos em Schopenhauer e Nietzsche, o mesmo não se pode dizer sobre os estágios de liberdade de Kierkegaard. A liberdade de Kierkegaard começa absoluta, e à medida que envelhecemos e adentramos na vida adulta, nós a limitamos, de modo a equipará-la às leis, normas e à moral. Os estágios de Kierkegaard são o estético, onde busca-se o prazer desenfreadamente, o ético, em que o homem subordina-se às leis e sua existência é marcada pelos deveres que assume, enquanto o estágio estético usufrui do prazer, o segundo é submetido ao dever. Essa fase é caracterizada pelo casamento, pois com o compromisso de uma vida de prazeres limitados, o indivíduo começa a refletir sobre sua existência. O religioso. Um abandono da ética busca-se uma aproximação com a religião, esse numa divindade, mas sem buscar influências externas, ou seja, nada de igrejas, leis, morais e dogmas. Este Deus deve ser resultado das escolhas subjetivas e emoções, sempre visando preencher o vazio existencial. Quem diria que o Johnny Cash manjava tanto de Kierkegaard? A liberdade é um conceito subjetivo. É a única perspectiva individual, variando conforme as crenças, conhecimentos e experiências de vida. Refletir a partir do ponto de vista de diferentes filósofos é um prelúdio ao questionamento, dado que vê-se as questões já dispostas e elaboradas, sendo apenas preenchidas pelo autor. As reflexões existencialistas são de âmbito humano e, assim como tudo na vida, propensas ao humano. Um exemplo disso é o pensamento kierkegaardiano, que envolve-se a religiosidade e metafísica, enquanto o sartreano ancora-se na vivência como moldadora do ser.